Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Vale Tudo. Mas antes, se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e acionem a notificação. Quando vocês fazem isso, vocês ficam por dentro de tudo que rola na sua novela favorita. Então, feito isso, vamos à notícia. Marco Aurélio passou por uma situação pra lá de assustadora, e quem acabou sendo atingido foi o filho de Odete Roitman. Tudo aconteceu quando Odete Roitman queria se livrar de Marco Aurélio. Isso porque ela não estava querendo que Marco Aurélio continuasse se envolvendo com a Heleninha. Ela acreditava que Marco Aurélio era o culpado por Heleninha estar bebendo muito. Ela acreditava que Marco Aurélio, traindo Heleninha, estava fazendo Heleninha ficar muito revoltada, bebendo muito. Por aí vai. E aí, a Odete Roitman queria dar um jeito de dar um fim em Marco Aurélio. Foi aí que ela sabotou o carro que Marco Aurélio estava dirigindo. Só que quem pegou esse carro foi a Heleninha. A Heleninha estava junta com o Leonardo, pois Leonardo estava muito revoltado porque viu a mãe na cama com o amante e ele ia contar tudo para o pai. E aí a Heleninha estava dando uma carona para ele ir até onde o pai dele estava para contar que viu a Odete Roitman na cama com o amante. E a Heleninha estava dirigindo um carro. E aí a Heleninha acabou perdendo o controle do carro, colidiu o veículo e acabou que ela acreditou que ela tirou a vida de Leonardo. Bom, o plano de Odete foi por água abaixo, porque ela queria que o Marco Aurélio fosse atingido, mas na verdade quem foi atingido foi o Leonardo. É aí que quando a Odete Roitman descobriu que Leonardo ia sobreviver, porém ia ficar com sequelas graves, sequelas essa que deixaria ele numa cadeira de rodas e sem conseguir falar direito, a Odete resolveu que iria ocultar a existência de Leonardo e manter ele escondido de todos da sua família, até mesmo da imprensa. Bom, a Odete Roitman planejou de uma maneira bem cautelosa esse segredo para ser mantido, aguardado a 7 chaves. A única pessoa que sabia dessa história concretamente era Nice. Ela queria que essa história fosse mantida em segredo e Nice sabia disso. Ela demitiu Nice dos afazeres da sua casa e levou Nice para um local aonde Odete Roitman sabia muito bem que ninguém da sua família iria. Por mais que a propriedade está no seu nome, mas ninguém vai a essa fazenda pacata aonde Odete Roitman conseguiu manter Leonardo esse tempo todo escondido, guardado a 7 chaves. Bom, há uma coisa muito diferente dessa versão para a primeira versão. Essa versão que eu acabei de contar agora é o que vai acontecer nos próximos capítulos. A gente vai descobrir isso tudo. Enfim, a gente vai descobrir como aconteceu, como Leonardo ficou numa cadeira de rodas e Odete escondeu a existência dele e porque ela queria tirar a vida de Marco Aurélio. Enfim, a gente vai descobrir isso nos próximos capítulos. Mas na primeira versão a coisa foi completamente diferente. Isso porque a Odete Roitman colidiu o carro e aí o Leonardo, que estava no banco, acabou não resistindo e perdeu a vida. Heleninha, por sua vez, achou que foi ela que tirou a vida do irmão porque ela tinha bebido muito e achou que ela tirou a vida do irmão. E aí a Odete Roitman se aproveitou dessa situação para fazer a Heleninha acreditar que realmente foi ela, e aí levou essa história adiante. Mas uma coisa muito interessante é que a Heleninha não pagou por nada, pois Odete Roitman pagou os melhores policiais, pagou todo mundo
para manter essa história em segredo e Heleninha não ser vítima de nada. O máximo que Heleninha recebeu foi uma pena administrativa, mas nenhuma sentença de prisão, nada do tipo, porque a Odete pagou todos os policiais para manter essa história em segredo e não vazar na imprensa. A Odete Roitman conseguiu manter essa história em segredo. Fato é que a Heleninha ficou com essa culpa até os últimos capítulos de Vale Tudo. A verdade é que quando a Raquel começou a investigar, ela descobriu toda essa história, que foi a Odete que tirou a vida de Leonardo, não foi a Heleninha. E aí a Raquel levou, até então na primeira versão se chamava Ruth, a empregada que viu a Odete tirando a vida de Leonardo. Ela se chamava Ruth, não era Nice. Ela chamava Ruth, aí ela chamou Ruth, e aí Ruth contou toda a história para a família Roitman. E aí todos ficaram sabendo que foi a Odete Roitman a culpada de ter tirado a vida de Leonardo. Mas a essa altura também a Odete Roitman vai ter perdido a vida, enfim, não vai ter tanta importância assim. Talvez para Heleninha teve importância, porque a Heleninha, ela passou a vida toda acreditando que foi ela que tirou a vida do próprio irmão. Agora ela vai descobrir que quem fez isso foi a própria mãe. Talvez isso será mais interessante para ela, porque assim ela vai tirar um peso das costas, sabe, gente? Imagine se acreditar que você foi o culpado ou a culpada por ter tirado a vida do seu irmão. Passar quase uma vida toda acreditando nisso, quando na verdade quem fez isso foi outra pessoa. Vai ser uma dor muito grande, né? Uma dor imensa, uma dor sem tamanho. E acho que talvez quem vai mais se beneficiar com essa história verdadeira será a própria Heleninha, que eu acho que é justo, né? Heleninha não merecia passar por isso, por mais que ela seja mimada, seja insuportável, por mais que ela seja uma pessoa intragável, mas ainda assim ela não é uma pessoa ruim, né, gente? Uma pessoa ruim não é igual a Odete Roitman. Acaba que a gente cria um ranço de Heleninha, porque tem algumas atitudes dela que a gente não compactua, porém não justifica ela levar essa culpa sem ser culpada. Se ela fosse culpada, a gente odiaria ela juntos, mas ela não é culpada. Então, enfim, a gente conseguiu encontrar um responsável, mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa história? Vocês gostaram da primeira versão ou da segunda versão que vai ao ar agora? Comente nos comentários se assistiu a primeira versão também, tá gostando da segunda versão. Bom, mas o fato é, eu queria esses dois exemplos que eu dei agora, a primeira versão que eu falei pro segundo e a segunda versão que eu falei pro primeiro. Queria saber a opinião de vocês. O que vocês achou? Você acha que a adaptação de Manuela Dias ficou melhor do que a versão original? Comente. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.